Bom, gente, boa noite de novo. O tema da nossa conversa de hoje é o tempo de despertar. Aí eu vou pedir para o Alberto reproduzir os slides, porque eles acabam trazendo uma riqueza de imagens, enfim, isso, de fotos que acabam refletindo para a gente, conduzindo um pouco o nosso pensamento para que a gente fale uma mesma língua. Então, obviamente, tem gente que gosta mais de ouvir, tem gente que gosta de ver. Os slides, eles não têm conteúdo, tá, gente? Eles são só realmente ganchos de atenção para a gente mergulhar agora nessa nossa conversa. Pode passar, Alba. Bom, a gente vê no livro A Gênese, do Allan Kardec, que existe uma passagem em que exatamente esse é o título: os tempos são chegados. E lá conta, de certa forma, todo o nosso caminhar até chegar no momento atual, no campo da renovação e da evolução do planeta, do orbe como um todo. E a gente, acompanhando o povo hebreu, que foi, de certa forma, o povo escolhido, para desenvolver, enquanto outros povos foram desenvolvendo vários aspectos, como os egípcios, os romanos, aspectos relacionados ao direito, que é a minha área, a estrutura da sociedade, a tecnologia, até a guerra, foram desenvolvendo, de certa forma, vários segmentos da sociedade, a agricultura. O povo hebreu nitidamente foi escolhido por Deus, e no caso pelo governador da terra, o nosso amado Mestre Jesus, para receber um conteúdo muito grande de cunho espiritual, de cunho religioso. Então, a gente pode falar que outros povos foram privilegiados de alguma forma em acolher inúmeros pensadores nas mais diversas áreas da ciência. E o povo hebreu, nitidamente, através dos seus profetas, foi recebendo a mensagem do Cristo, foi recebendo o Evangelho e, de certa forma, tentando compilar isso em escritos, né, passando pela linguagem oral. Então, a gente teve diversos precursores do Cristo. Ele escolheu justamente vir no seio do povo hebreu para passar a sua mensagem, ou seja, não é à toa, que era um povo nitidamente muito desenvolvido no aspecto religioso. Se a gente pegar aspectos do Velho Testamento, e o Haroldo Dutra faz muito isso, estão falando aqui que ficou tudo sem som. Confere? Vocês estão me ouvindo ainda? Então, tá bom. Sim, estamos te ouvindo, sim. Obrigado. Então, o que acontece? Esses precursores, se a gente for pegar no Velho Testamento, o Haroldo Dutra Dias é alguém que faz muito isso. Ele tem cursos, eu fiz até um curso dele sobre Gênesis, ainda não acabei, a Gênese mosaica, mas a gente começa a perceber que o Espiritismo, tudo o que a gente estuda hoje, de alguma forma, já estava contido no Velho Testamento. Nós temos passagens que, à luz da interpretação espírita, a gente consegue chegar a praticamente quase tudo o que a gente estuda hoje, pelo menos no aspecto religioso. E a prova disso é que Jesus, quando veio, diz: eu não vim destruir a lei. Qual lei? A lei justamente mosaica, o Velho Testamento, todos esses conteúdos espirituais que vinham sendo passados e que, obviamente, Jesus não chega e fala: olha, eu escolhi vir no povo hebreu e está tudo errado o que vocês estavam fazendo. Não, ele fala: olha, vocês estavam no caminho certo.
Agora eu vim trazer a revelação, né, de Deus de uma forma mais concreta, mas na verdade eu vim mais do que tudo exemplificar, colocar na prática o que vocês muito sabem, mas pouco fazem. Por isso ele criticava muitos fariseus pela hipocrisia, os chamava inclusive de vasos caiados, que eram bonitos por fora, mas podres por dentro, né? Túmulos caiados e sepulcros caiados. E assim, a gente começa a perceber, então, que o nosso problema moral, a nossa dor moral, ela já nos acompanha há centenas de milhares de anos. Mas mais recentemente, quando a gente pega a cultura ali hebraica, na época de Moisés, a gente percebe que uma luz se acendeu na Terra, uma luz que trazia essa conversa com Deus de uma forma mais clara, os ensinamentos do Pai de uma forma mais nítida. Então, nesse trecho do livro A Gênese, eu até nem citei esse livro, porque eu não vou me prender a ele, é só uma introdução. A gente ainda tem 20 minutinhos para conversar, então é para a gente se contextualizar. Lá fala que Moisés, a gente viveu já um período, quando Moisés veio, em que justamente a gente teve um homem trazendo junto com seu irmão, né, que era quem falava por ele, uma vez que Moisés era um péssimo orador e certamente não estaria aqui dando uma palestra, mas estaria aqui ajudando o irmão a falar. E ele trouxe essa revelação que mudou muito os costumes selvagens da época. Quando Moisés fala do olho por olho, dente por dente, foi uma evolução moral gigantesca, tão gigantesca quanto a que o Cristo trouxe quando falou amai os vossos inimigos. E isso por quê? Porque a época de Moisés, a coisa se resolvia na peixeira, né? Como no Nordeste a gente fala. Não sou nordestino, mas gosto muito da cultura nordestina, mas resolvia na peixeira, você matava por tudo, qualquer coisa, esbarrou, não gostei, matou. Moisés já e tinha uma coisa muito desproporcional, era tão selvagem que assim, se alguém vinha e matava seu irmão, você se reunia com a sua tribo, eram tribos, e você atacava a tribo alheia, que da onde veio o assassino ali, né? E matava todo mundo, exterminava todos. Então, isso era tido como justo, né? E por isso a gente tinha brigas, como por muito tempo ainda se teve e se tem na África, onde ainda há uma divisão por tribos, mas houve essa chacina, essa coisa, tudo era muito comum. Quando Moisés fala olho por olho, dente por dente, ele diz, olha, não é justo que alguém mate um familiar seu e você dizime um povo. O que é justo é, se ele cortou seu braço, você corta o braço dele. Se ele cortou a sua perna, você corta a perna dele. Se ele matou sua mulher, você mata a mulher dele. Mas não faça essa coisa desproporcional, que era o que acontecia. Então já foi um avanço para eles, obviamente, foi muito difícil aceitar isso, né? Parar de matar a vila inteira e ter que começar só a cortar o braço. E mais, isso começou a ser intermediado, né, pelos bispos, pelos, enfim, sacerdotes da época. Então tudo começou a ter uma organização, um regramento moral começou a se estabelecer. E muito tempo passou, quase 2000 anos depois, Jesus vem e, e reafirma os acertos de Moisés. Então, assim, a gente pode ter que Moisés, a humanidade, ela estava na infância espiritual ainda, infância moral, e Jesus vem numa época em que ele considerou que a humanidade já estava pronta para recebê-lo, já era adolescente, pelo menos, e poderia ter um conteúdo mais aprofundado, e mais do que isso, já estava passando daquela fase embrionária para uma fase de ação, de movimento, né? Se a gente pegar a adolescência, essa fase de ebulição. Então, Jesus vem, é crucificado, mas traz toda essa mensagem. Depois do Cristo, ainda a gente tem o Espiritismo,
que vem numa época em que nós, espíritas, nós, humanidade, estamos na era da maturidade, na era da razão. Nós já não nos matamos como antes, graças a Deus, já não cortamos um braço por outro braço, graças a Deus, mas ainda temos muitas deficiências morais, inclusive daquela época. Então, quando a gente fala do hebreu que antes de Moisés dizimava a população, a gente está falando do Alberto, a gente está falando do Fernando, a gente está falando de mim, do Sérgio, de todas as pessoas que estão aqui, e que certamente, se não tivessem participado dessas agressões, dessa selvageria, não estariam aqui depois de mais de 4.000 anos. Então, se a gente está aqui, é porque por muito tempo a gente ainda se desviou do caminho e viveu essa infância, essa adolescência, e tudo é natural, afinal de contas, a gente saiu da ignorância do mundo dos instintos, né, do mundo animal, e agora tenta ser humano, porque isso é muito nítido, o Haroldo fala muito disso também. Os exemplos que eu vou dar aqui para vocês são exemplos de seres que alcançaram a humanidade, se tornaram humanos, representam um modelo de humanidade que o Cristo espera, enquanto nós ainda estamos tentando ser humanos. Nós ainda, quando reagimos no trânsito, quando nos desviamos nos vícios, quando nos desanimamos profundamente e não nos deixamos contagiar pela vida, quando nós nos vingamos veladamente através de palavras, de gestos, de julgamentos, e o Evangelho fala muito isso, que o julgamento é uma forma sutil de vingança. Ou seja, toda vez que eu fico julgando meu filho, meu pai, meu colega de centro espírita, de trabalho, acusando e apontando os seus erros, eu estou me vingando dele. Ou estou me vingando de alguém que me feriu e eu desconto no mais fraco. Então, alguém me fere no trabalho, eu chego em casa e acuso a minha esposa. Do quê? De ter feito a comida ruim, de não ter cuidado, dado atenção para os filhos, de ser estabanada, de ser qualquer coisa. E do contrário também, a mulher chega em casa, desconta no marido. A gente sempre desconta naquele que a gente acha que não vai, que com ele não perderemos algo. Então, assim, se eu respondo ao meu chefe, eu perco meu emprego. Então, o que eu faço? Não respondo ao meu chefe, chego em casa e respondo à minha mulher, porque eu tenho a crença de que ela não vai me largar se eu respondê-la. Só que isso, com o tempo, tem ficado cada vez mais desregrado. A gente vive um momento em que as pessoas não têm equilíbrio emocional nenhum, em que a gente vive inundado de medicamentos psicotrópicos e que muitas vezes são necessários, eu mesmo tomo, e por tratamento de algumas dificuldades emocionais, de momentos específicos da vida, de perdas, de separações e coisas e tais, e tal. Só que a gente vivendo tudo isso, a gente ainda está na época e respondendo aos instintos. A gente ainda tenta muito preservar, e preservar, quando equilibrado, é uma lei divina. Preservar, quando exacerbado, é o egoísmo. O egoísmo nada mais é do que a lei da preservação que passou dos limites. Então, assim, eu quero preservar o meu ego, não consigo fazê-lo no trabalho, preservo ele em casa. Então, se no trabalho eu sou rebaixado, em casa eu chego e sou um ditador com a minha família. E justamente para tentar manter e preservar o quê? A minha integridade da minha personalidade, do que eu acredito de mim. Então, se no trabalho eu me sinto um lixo, eu me sinto o pior dos seres, em casa eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir o rei ou alguém que é digno de respeito, ainda que eu tenha que impor esse respeito e perder a minha família. Então, quando a gente fala do despertar da humanidade, é despertar justamente agora. Nós chegamos num tempo em que os seres animalizados vão ficar para trás. A gente, quando fala em era de transição, quando a gente fala em nova era de regeneração, a gente está falando numa era em que nós
recém-chegados da batalha da vida animal, com apenas algumas centenas de milhares de anos como ser humano, contra milhões de anos nos reinos vegetal e mineral, vegetal e animal. Então, assim, a gente tem uma balança. Isso aqui é o que a gente viveu: mineral, vegetal, animal, e aqui a gente está como ser humano. Então, a gente ainda tem um degrau para ser humano de verdade. Um mundo de regeneração, um mundo regenerado, significa um mundo de seres humanos. E o que é um ser humano? É o que Jesus fala. É aquele que respeita o próximo, é aquele que ama o outro como a si mesmo, é aquele que sabe renunciar, que sabe... Por quê? Porque são predicados de um ser racional, de um ser que usa a razão. E a razão nada mais é do que o pensamento que passou pelo filtro da consciência, onde estão as leis morais, e se manifesta de uma forma condizente com essas leis. A razão não é raciocínio, isso é racionalizar. Agir com razão significa agir de acordo com as leis morais que estão gravadas na nossa consciência. Isso é a razão. A gente só alcança a razão quando a gente passa pelo filtro da consciência tudo que a gente vai fazer. Quando a gente age sem pensar, a gente não passa por esse filtro, logo a gente age com instinto. Então, a gente ainda está agindo como um animal. E a razão vai substituindo o instinto gradativamente, porque onde há razão, eu não preciso mais usar o instinto. Eu resolvo as coisas melhores com a razão do que com o instinto, que é nitidamente um mecanismo de defesa. Eu não preciso mais... Jesus não se defendeu de ninguém. Jesus agia, Jesus amava. Amar não é se defender, amar é agir, é atuar, é ir para frente. E aí a gente tem exemplos, aí pode passar, por favor, Alberto, de seres que ao longo da existência terrena, eles se humanizaram. Francisco de Assis, um jovem burguês que ia para festas, que estava prometido em casamento, foi para a guerra, lutar e matar pessoas. No meio do caminho tem passa mal, volta depois quase morto, né, resgatado e volta para casa, fica um tempo num estado que hoje a gente falaria que ele estaria numa síndrome do pânico, numa depressão, enfim. E quando ele sai desse estado, ele percebe que até então ele não vivia, que até então ele ainda não tinha acordado para a vida. Dali em diante, ele busca Deus e busca encontrar um propósito para a existência dele. No início, ele acha que era construir uma igreja fisicamente, depois ele entende que não é reconstruir uma igreja fisicamente, é reconstruir o cristianismo, e ele faz. Então, a gente vê nitidamente um ser que encontrou o propósito da sua existência e que é um exemplo de ser humano. Pode passar, Alberto. A gente tem Tolstói, que nos dá um exemplo, pode ser relacionado a ele, mas assim, imagine que a gente está num bote no meio do mar, um bote salva-vidas, e aquelas ondas vêm e batem, e a gente está ali com os remos ali à disposição, mas a gente só vê onda e mar para todo lado e a gente não sabe para onde remar. Afinal de contas, para onde vocês remariam estando no meio do oceano, sem ver para nenhum lado terra? Dá desespero, dá desânimo, a gente passa mal, de nervoso, dá choro, enfim, né? Cada um reage da sua forma. Porque a gente vai ter a Terra nos dá a visão da Terra, nos dá motivação para remar e nos dá um propósito, um destino para ir. A vida é assim. A gente muitas vezes está num bote. Tolstói tentou se matar algumas vezes, mas não teve coragem, até que ele encontrou, observando a vida dos camponeses que eram felizes, sem toda aquela pompa
né, dos intelectuais da época, da onde ele vivia, onde tinham à disposição tudo que o dinheiro pode dar. E ele viu que o que fazia com que esses camponeses fossem felizes era a crença que eles tinham de Deus e do propósito da existência que eles tinham. Eles gostavam de servir. E aí ele então encontra Deus dentro dele, passa a ter na vida e passa a escrever coisas maravilhosas. E se a gente for ver a biografia dele, materialista, vai falar que ele ficou louco. Por quê? Porque ele parou de escrever sobre a humanidade podre e passou a escrever sobre Deus, tudo era Deus. E tem, assim, eu tenho contos dele maravilhosos que mostram a época. Também fez reformas maravilhosas, foi expulso, foi morto. E quando morreu num trem, ele deixou nitidamente uma mensagem de que ele viveu e amou muito. Amei muito, ele disse. Pode passar, Alberto. Eu vou já encerrando, porque já deu o nosso tempo, né? Faltam 5 minutinhos. Mas a gente tem Maria Madalena, que depois que encontrou Jesus, mudou praticamente de vida, sofreu preconceito dos apóstolos, que não queriam uma mulher seguindo Cristo, foi rejeitada pelos apóstolos depois da morte de Jesus, foi a sua vida curando leprosos e adotando dezenas, centenas de crianças, e morreu de lepra de tanto amar. E quando morreu, encontrou Jesus. Então, nitidamente, é alguém que também estava perdida no mundo e encontrou dentro de si um propósito para a existência. E percebam, nos 3 casos, um propósito relacionado a Deus, relacionado ao nosso lado espiritual. Pode passar, Alberto, por favor. Pedro, a mesma coisa, negou Jesus, era cabeça dura, era alguém rígido demais e morreu crucificado ao contrário, de ponta cabeça, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus o foi, e nitidamente foi alguém que ergueu as bases do cristianismo. Pode passar, Alberto. Madre Teresa também era alguém que tinha um vazio existencial muito grande e se encontrou ajudando o próximo. Sofria muito com o que ela chamava de silêncio de Deus no começo da sua vida e depois encontrou Deus ajudando os outros. Pode passar, Alberto, por favor. Paulo de Tarso, nós conhecemos a história de Saulo, que perseguia cristãos, matava todo mundo, foi um grande inimigo, matou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, mas quando encontrou Jesus em Damasco, mudou completamente de vida e passou o restante da sua existência tentando consertar o que tinha feito de errado, e foi quem nitidamente deu as bases mais concretas e mais filosóficas e mais morais do cristianismo. Pode passar. E o que eu queria trazer para vocês com tudo isso, né, para a gente já encerrando? Que há uma necessidade de que a gente desperte diariamente, que a gente encontre na nossa vida uma palavra que é mágica, chama constância. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai perceber que o sol nasce no horário certo todos os dias e o sol se põe na hora certa todos os dias. A gente vê que os pássaros cantam na hora certa, se alimentam da maneira correta, colhem gravetos na época adequada, fazem os seus ninhos na época adequada. E toda a natureza vive numa grande constância, numa grande disciplina, que às vezes o homem destrói, mas mesmo assim a natureza se recompõe e mantém a sua evolução através da disciplina, da constância, do fazer diário. Então, se vocês querem despertar do sofrimento em que vocês se encontram, aprendamos, né? Que nada é possível se a gente não o fizer todos os dias. Meia hora, o Haroldo fala isso, meia hora que eu dedique do dia para estudar inglês, para estudar o Evangelho, ou 1 hora que eu dedique do meu dia, que tem 24 horas, 1 hora por dia,
Em uma semana, já são 7 horas de estudo. Em um mês, a gente tem 7 vezes, aliás, 30 vezes 30 horas de estudo. Então, se eu estudar, e vamos pegar então assim, meia hora, no mês, se eu estudar meia hora por dia de inglês, por exemplo, que eu queira aprender inglês, em um mês eu tenho 15 horas de estudo de inglês, meia hora por dia. Meia hora por dia que eu me dedique a meditar, eu meditei em um mês 15 horas. Meia hora por dia que eu me dedique a orar, eu orei no mês 15 horas. Meio dia que eu me dedique a passar com o meu filho um tempo de qualidade, com a minha família, meia hora por dia. Eu passei 15 horas em um mês. Mas a gente não faz isso. A gente prefere deixar esvaziar o copo para daí chorar para Deus e pedir para que Ele encha de uma vez. Deus vem e dá exatamente o que a gente tem que ganhar de água naquele dia. E aí a gente sempre vive com migalha. A gente sempre vive passando sede. Porque a gente esvazia o copo de uma vez, mas não percebe que a natureza é sábia e que ela vai encher o nosso copo gota por gota. E que se eu beber o suficiente por dia, eu vou ter sempre o meu copo cheio. Inclusive, às vezes, podendo até transbordar. E eu posso, inclusive, dar essa água para outras pessoas, compartilhar ela com outras pessoas. É o que fazia Jesus. Só um minutinho. Desculpa. É o que fazia Jesus. Jesus dava ao próximo a água que transbordava dele, porque ele transbordava Deus. Agora, se eu não aproveito essa minha parcela de Deus diária, se eu não me conecto com Deus diariamente, não adianta na hora do desespero eu querer me conectar. Se eu não oro todos os dias, se eu não penso em Deus todos os dias, se eu não converso com o meu anjo da guarda, com Jesus, com Deus todos os dias, não adianta, na hora do desespero, eu querer falar com ele. Pensem num relacionamento comum. Imagina aquela sua amiga, o seu amigo, que você não fala por um mês, não dirige a palavra, ele mora do seu lado, seu vizinho. Ou, aliás, mora na mesma casa que você e você não fala com ele um mês. De repente, você tem uma dor de barriga e grita e chama ele. Aí ele vem, né, com aquela má vontade e fala, olha, você não olha na minha cara, mas quando você precisa, você pede, como você é ingrato, como você é egoísta. Mas a gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Jesus. A gente faz isso com o nosso anjo da guarda. A gente esquece ele durante o dia inteiro e quando a gente, às vezes por anos, e quando a gente tem uma crise, uma doença forte, alguma coisa assim, a gente quer que um milagre aconteça, Jesus se materialize e nos tire daquela situação. Ele não vai fazer isso. Ele fez com Paulo, fez, mas se alguém quiser ficar cego como Paulo ficou, né, e quiser passar por tudo que Paulo passou depois, aí conversa com Jesus, que deve ser possível. Mas, assim, eu particularmente percebo, se a gente não segue a constância que a natureza nos ensina, nós não conseguimos o que precisamos na hora que precisamos, porque não fomos diligentes. Então, esse é o primeiro passo, esse é o despertar diário. É isso que esses espíritos fizeram. São Francisco de Assis todos os dias fazia o bem, não era um dia. Chico Xavier, todos os dias ele escrevia, todos os dias ele ajudava os outros, ele distribuía alimentos, ele dava do que ele tinha e do que ele não tinha, mas era todos os dias. Não era uma vez por semana, não era uma vez por mês, não era uma vez a cada 2 anos, era todos os dias. Então, a gente não precisa virar um Chico Xavier, a gente não precisa tentar ser um Francisco de Assis e sair amanhã passar o dia inteiro tentando ajudar as pessoas na rua. Não, mas se todos os dias eu dedicar que seja meia hora para olhar ao redor, eu vou só finalizar com um poema. Eu não queria deixar esse tom mais pesado, mas na verdade a ideia é justamente a gente encontrar a plenitude. O que é a plenitude? A gente olha para essa criança
mas a gente encontra plenitude muitas vezes nesse olhar chorando. Porque a plenitude não é a ausência de problema, não é a ausência de doença, não é a ausência de desafios. Aí eu vou ler para vocês Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Pode-se estar pleno, embora com alguma dificuldade orgânica, que será ação que será reparada do interior mediante ação mental bem direcionada para o exterior, o reequilíbrio, a restauração das células e do órgão afetado, como encontrar-se em ordem, porém sem equilíbrio emocional. Ou seja, faz parte de estarmos desequilibrados emocionalmente, faz parte, não é errado isso, não está feio, você não é pior ou fraco por estar desestabilizado emocionalmente. Numa pandemia, quem não está desestabilizado emocionalmente é porque tem alguma doença mental que deve ser apurada, porque você não se preocupa com as pessoas, você não tem uma noção de coletividade, você não tem noção dos riscos, você não tem noção do que está acontecendo. Agora, qualquer ser humano que tenha noção do que estamos passando, vai de alguma forma ter um pouco de angústia, de ansiedade, vai ter algum distúrbio emocional em algum momento da vida. A gente tem todos esses espíritos que eu passei para vocês, de São Francisco, Paulo, Madre Teresa, Pedro, tiveram distúrbios emocionais, tiveram crises que hoje seriam síndrome do pânico, depressão, ansiedade, mas seguiram em frente. A plenitude não é a gente falar, ai meu Deus, eu tenho ansiedade, nunca vou ser pleno. Não. A plenitude é encontrar essa paz de espírito, mesmo estando ansioso, mesmo estando depressivo, mesmo estando com câncer, mesmo estando com AIDS, com coronavírus, com o que quer que seja, mesmo estando com as pessoas da família doente. Isso é a plenitude. A plenitude é viver como um encarnado, os problemas de um encarnado, mas com plenitude. Se a gente olhar um pássaro na natureza que se machucou, ele é pleno, mesmo estando machucado. Por quê? Porque ele vai tentar continuar vivendo, ele vai continuar buscando o seu propósito, a não ser que ele esteja extremamente impossibilitado. Então, nós temos que ser assim. A gente tem que ser essa natureza que você fere ela, mas ela se reestabiliza, ela se regenera. Nós somos capazes de regenerar as nossas células, a nossa psique. A psique de um tempo demora muito para regenerar, mas é possível. Então a gente consegue isso. E aí eu deixo uma mensagem de esperança, é um poema na forma de prece, para a gente encerrar, para eu respeitar o tempo aqui. Eu peço desculpa por ter passado um pouquinho. Pode tirar esse, senão vai confundir, porque isso aí é uma música, mas não é a mesma. Bom, isso é uma canção da Flávia Venceslau, mas eu, de certa forma, vou ditar como poema para a gente refletir sobre ter esperança nesse momento de que tudo vai passar, de que a nossa dor ela está sendo vista, Deus não perde tempo, Deus não nos esquece, Deus não nos ignora como a gente ignora os outros, não é displicente ou tem descaso com a gente como a gente faz. Não projetemos em Deus as nossas falhas. Deus não falha, Deus não para, Deus não deixa a gente na mão. A gente só precisa ter paciência, buscar sempre um propósito de ser pleno, é um dos melhores propósitos que existe, sem esquecer a esperança, que é essa luz divina que nos habita e essa vozinha que nos diz sempre: calma, que tudo vai dar certo. Calma, que tudo passa. Começa assim. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente e doce olhar, que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar, e nasce leve e devagar em uma canção de ninar, que nos aquece para dizer que o amor jamais deixou você. Ah, esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa para morar,
Nos meus sentidos, quero ter os teus conselhos. Na minha voz, eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você, para me dizer, ao me acalmar, que o amor jamais me deixará. Que assim seja.